Olá, boa tarde a todos. Sou Marcos Queiroz, um artista orientador das oficinas culturais daqui de Caraguatatuba. Estamos de volta aí com mais uma videoaula, com mais uma aula nossa gravada, dando continuidade à forma de atuar. Na aula passada eu falei como ser natural ao você fazer uma atuação, né? Passei algumas dicas de como manter um natural, sem nada forçado. E agora eu vou dar algumas dicas do que é necessário para desenvolver uma boa atuação, para o ator ou atriz conseguir desenvolver uma boa atuação, tá? Então, são esses os passos que eu vou passar para vocês. Vamos lá? Primeiro, leia o roteiro pelo menos 2 ou 3 vezes, conhecer o texto por completo e não apenas as suas falas, porque afinal de contas tem muita gente que acha que eu sabendo qual é a palavra-chave para eu começar, ótimo, então sem problema nenhum. Errado. Uma boa atuação ela se dá a partir do momento em que o ator ou atriz ela conheça o texto por completo, conheça a história por completo. Então ela tem que ler várias vezes o texto, ler e reler muitas vezes, porque ela precisa conhecer detalhadamente o enredo da história, não apenas o exercício, não apenas as falas dela, mas as falas de todos, porque ela conhecendo as falas de todos, ela vai conseguir saber melhor ao se apresentar, saber melhor ao atuar, porque ela conhece por completo as cenas de todos, ela sabe as falas de todos, ela sabe o porquê da história está acontecendo, em que momento a história está acontecendo, qual é a emoção que a história está passando, porque não adianta nada ela saber só as falas dela e aí ela não vai saber qual é a emoção daquele momento, ela não vai saber qual é a emoção que ela vai ter que passar, qual é a emoção que ela vai ter que desenvolver para que a história chegue ao público com uma bela verdade. Então, eles precisam saber por completo o texto que está apresentando. Então, você precisa conhecer, né? Porque a função dos atores é dar o segmento para o tema, para a trama, e sua performance, ela não será adequada se você não conhecer o enredo da história, se você não conhecer o porquê aquela história está desenvolvendo daquele jeito. Então, quando você ler o texto por várias vezes, você vai compreender os temas, as ideias gerais do roteiro, e durante a leitura você tenta descobrir qual é o tema principal do trabalho, né? Durante a leitura, você vai descobrir qual é o tema principal do trabalho e como o seu personagem se encaixa nesse tema, nesse trama, nesse romance, nesse drama, nesse trabalho maravilhoso que você quer criar. Após você ler a história por inteiro, você releia as cenas mais algumas vezes para você ver se não deixou passar nenhuma vírgula, sabe? Nenhum entendimento, e foque no papel e nas falas dos personagens, não apenas do seu, mas de todos os personagens. Eu lembro que numa das apresentações que nós fizemos da Paixão de Cristo aqui em Caraguatatuba, tinha um garoto que ele conhecia a fala de todos, ele sabia a peça inteirinha, desde da menor fala que você possa imaginar que tinha ali, até a fala de Jesus, toda a fala de Jesus, a fala do Sinédrio, fala do Judas, fala do Pedro, sou eu, eu era Pedro, sou o Pedro, né, quer dizer, não sei, se a gente voltar a apresentar, se me deixar, volta a ser Pedro. Então, até dava assim, fala, caramba, ficava nervoso de ver o garoto assim, falando, e às vezes ele não percebia, mas ele estava falando junto com os atores que estavam contracenando em cena. E ele tinha que tomar muito cuidado com isso, porque ele era espontâneo. Do nada assim ele estava falando, Jesus estava falando na cena e estava do lado aqui falando a mesma coisa que Jesus estava falando.
Então, ele conhecia muito bem mesmo as falas dos demais. Bem até demais, diga-se de passagem, né? Então, quando você faz isso, quando você conhece, você leva assim de letra, sabe? O seu papel, o personagem, enfim, você às vezes consegue trazer até melhores ideias para o enredo, para a peça, para a apresentação. Você até ajuda, porque você consegue ver coisas diferentes para acontecer naquela cena ali. Vamos lá. Elabore perguntas e respostas chaves para o seu personagem. Então, é necessário, esse tipo de exercício é necessário para você se aprofundar, porque além do que está escrito, pensando no que faz, como que o personagem funciona, então é muito bom isso, porque você consegue entender, chegar até onde o seu personagem precisa ir, tá? Então você tem que pensar, né, no que ele faz, no como ele funciona, como ele anda. Então esse trabalho ele vai ficar muito evidente para você durante a apresentação ou até mesmo uma filmagem, se você for fazer um filme, se você estudar o personagem para um filme, para uma tela, enfim. Então esses tipos de perguntas e respostas vai te ajudar muito a encontrar o eu do seu personagem, certo? E esses fatos aparentemente o ajudarão a compor o personagem com mais facilidade e descobrir o modo com o qual ele interpretará. Sim, você vai descobrir como ele vai interpretar, como você vai interpretar esse personagem, como ele vai agir, como ele vai andar, como ele vai piscar, como ele vai mexer a cabeça, como ele vai mexer os braços. Será que ele tem um cacuete? Será que ele tem um jeito de falar mais arrastado ou mais cantado? Tudo isso você vai descobrir pesquisando o seu personagem, fazendo esse exercício de perguntar a ele quem ele é, de onde ele é, por que ele veio, qual a idade dele, quanto tempo. E aí você mesmo que vai responder, mas aí você vai responder por conta de você estar com o texto na ponta da língua, com o texto aqui, ó, trabalhado, com o texto aqui, sabe? E vai fluir naturalmente. E confie no seu instinto, tá? Quando você perguntar também ao diretor, veja pro diretor, olha, eu trouxe isso pro meu personagem porque eu vi que ele faz isso, que ele faz aquilo. Meu, o diretor ele vai te dar as dicas, ele vai direcionar você. Por isso que chama-se diretor, direção. Ele vai te dar uma direção. Cabe a você pegar essa direção, esse norte que ele está te dando e compor o seu personagem. Aí ele vai falar, olha, legal, pô, muito bom. Não, claro, com certeza. Porque quanto mais você trabalha, quanto mais você experimenta o seu personagem, muito melhor ele vai ficando. Eu tinha um diretor, tinha não, né? Ainda tenho, porque afinal de contas ele está vivo ainda, né? Apesar da gente não estar trabalhando junto. Mas eu trabalhei com um diretor em que ele falava para mim assim: traz quanto mais material você trazer sobre o seu personagem, traga para mim, porque daí nós vamos lapidar e vamos chegar a um personagem bom, um personagem ótimo, um personagem perfeito. E é isso que tem que ser feito. Então você faz a pesquisa, você pergunta, você traz os trejeitos, você traz o tipo de roupa, você traz o jeito de andar, e aí então, num comum acordo, ele vai direcionando você, olha, isso é legal, porque às vezes nós compomos os nossos personagens e esquecemos de uma coisa, nós estamos vendo de dentro. Sim, nós estamos vendo de dentro o nosso personagem. Então nós temos que pedir para que as outras pessoas que estão à nossa volta percebam, observem o nosso personagem e nos deem dicas para dar uma melhorada, para ver o que ficou legal, o que não ficou legal. Porque às vezes nós estamos com tanta vontade de expor, de pôr para fora assim a nossa história, fazer com que nasça, com que vença, com que ande e corra o nosso personagem, e deixamos alguns detalhes bons, detalhes importantes, e a pessoa que está do lado de fora, ela vai lá e põe para você certinho aquela vírgula, ou vamos dizer assim, aquela cereja do bolo para o seu personagem, sabe, alavancar, explodir, tá? Então, como eu disse, pergunte para o seu personagem: quem sou eu? Ou quem é você? De onde você veio? Ou de onde eu vim? Por que você está aqui? Ou por que eu estou aqui?
Faça essas perguntas básicas para o seu personagem. E aí então você vai, de acordo com a leitura que você fez, você vai obter essas respostas todinha. Isso é muito bom para você trazer para o seu personagem todo esse tipo de estereótipo, esse tipo de desejo, esse tipo de falar, de andar, de partitura. São coisas que você tem que trabalhar, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje, da dica de hoje. Nos vemos na próxima aula. Namastê.